Meu nome é Bruna. Esse é um trabalho da disciplina Tópicos em Educação Matemática, ministrada pelo professor Humberto José Bortolossi, da Universidade Federal Fluminense. Eu vou falar um pouco sobre o livro Ensino por Competências, Eficiência no Processo de Ensino e Aprendizagem. Por que aprender por competência? No início desse capítulo, os autores trazem uma frase de Paulo Freire que diz: "Por isso também é que ensinar não pode ser um puro processo, como tanto tenho dito, de transferência de conhecimento do ensinante ao aprendiz." Essa frase resume bem o que os autores querem trazer nesse capítulo sobre a ideia de um novo ensino, de uma nova estrutura na educação capaz de se adequar às necessidades da sociedade atual. Então, eles trazem essa alternativa de aprender por competência numa tentativa de transpor essa maneira de transferência de conhecimento que temos hoje no nosso ensino. Bem, o destaque da formação baseada em competências tem suas raízes na década de 20 nos Estados Unidos, embora só tenha ganhado relevância a partir da década de 60, quando foi retomado o debate sobre o distanciamento entre o ensino acadêmico e a vida e o trabalho dos sujeitos. David McClelland foi um dos pioneiros nessa discussão. Ele argumentava que os tradicionais exames acadêmicos não garantiam o desempenho no trabalho nem o êxito na vida. Então, na década de 70, surgiu o movimento denominado Ensino Baseado em Competências. E a partir daí, essa noção de competências vem sendo usada nas discussões para novas políticas educacionais, gestão educacional e gestão de pessoas também. De acordo com a OCDE, competências são geralmente definidas como a combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes ou comportamentos que resultam em um bom desempenho no trabalho. Então, aqui nós podemos ver que as competências, vistas como essa combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes ou comportamentos, vai ao encontro do que o mercado de trabalho quer hoje em dia. Essa lógica que está cada vez mais ligada ao saber fazer, no sentido prático da coisa. Então, por isso, existe um esforço para que o processo de ensino e aprendizagem esteja focado no desenvolvimento das competências, de forma que os alunos possam desenvolver suas atividades profissionais alinhados com os desafios da contemporaneidade. Esses desafios seriam os desafios do mercado de trabalho. De acordo com a BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Aqui a gente pode ver que a definição da BNCC, comparada à da OCDE, ela é um pouco mais ampla, ela não foca apenas no mercado de trabalho. Aqui nós temos uma divisão sobre o que os alunos devem saber, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e o que os alunos devem saber fazer, que é essa parte de resolver demandas complexas, pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, podemos concluir a partir dessa definição da BNCC que o objetivo é que essas competências sejam incentivadas para que os alunos tenham sucesso tanto na vida acadêmica quanto na vida profissional. A questão das competências e habilidades ganha proeminência a partir dos anos 90, sendo difundida por organismos internacionais. E aqui vale destacar o PISA, que foi desenvolvido pela OCDE. Então, o que é o PISA? O PISA é um programa que avalia alunos na faixa dos 15 anos
de diversos países, produzindo indicadores da eficiência do sistema educacional desses países. Em especial, esse programa avalia as competências que julgam importantes que esses jovens de 15 anos possuam para enfrentar os desafios do mundo e da vida. A partir desses indicadores gerados pelo PISA, é possível avaliar como andam o sistema educacional desses países, sendo possível discutir a qualidade da educação básica e também aferir práticas de gestão, práticas de metodologias e também de avaliação. Vale ressaltar que o processo de ensino-aprendizagem focado nas competências não descaracteriza ou diminui a importância do conhecimento, o saber, mas ao contrário, se articulam e complementam-se entre si. Nós vimos nas duas definições anteriores, tanto da OCDE quanto da BNCC, que o conhecimento ele está dentro das competências, então ele não é algo que vai ser substituído. Ele é algo que vai ser complementado. De acordo com Perrineau, não há razão para ter uma oposição entre conhecimento e competências, mas ele faz uma distinção entre o saber fazer de alto nível, que seriam as competências, e o saber fazer de baixo nível, que seriam as habilidades. De acordo com o autor, o saber fazer de alto nível, ele mobiliza saberes limitados, procedimentos, sem muita fundamentação teórica. Já o saber fazer de baixo nível, que mobiliza saberes limitados, procedimentos, sem muita fundamentação teórica, algo mais técnico. E o saber fazer de alto nível exigiria do sujeito um saber mais aprofundado, algo que ele pudesse inventar, se adaptar, imaginar, cooperar, analisar, entre outros elementos. Algo que mexesse com a cognição daquele indivíduo. Então, dessa forma, o saber fazer de alto nível está mais adaptado ao mundo globalizado, à contemporaneidade, ao que o mundo exige nesse momento, que são jovens profissionais capazes de agir, individual ou coletivamente, de forma crítica e inovadora, adaptados aos novos desafios de uma sociedade plural e democrática. Aqui nós temos mais uma definição de competências, de acordo com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória da República Portuguesa, que diz que competências são combinações complexas de conhecimentos, capacidades e atitudes que permitem uma efetiva ação humana em contextos diversificados. As competências são de natureza cognitiva e metacognitiva, social e emocional, física e prática. Então, podemos perceber que essa definição ela vai ao encontro àquelas outras duas que já vimos anteriormente, da OCDE e da BNCC, mas ela ainda é um pouco mais completa quando diz que as competências são de natureza cognitiva e metacognitiva, social e emocional, física e prática. Então, ela é uma definição de competência mais ampla do que as outras duas. De maneira visual, nós podemos entender esse conceito de competências da seguinte forma. São, como vemos na imagem, os conhecimentos, as capacidades e as atitudes entrelaçadas, né, de modo que não há uma hierarquia. Os conhecimentos, as capacidades e atitudes,
elas complementam-se de forma igual para formar o conceito de competências. Esse conceito é o que nós vamos amadurecer um pouco a seguir. Não obstante os múltiplos significados da noção de competência, esta pode ser compreendida como um entrelaçamento multifacetário de conhecimentos, habilidades e atitudes, decisões, que seriam o saber, que são os conhecimentos, o saber fazer, que são as habilidades, e o saber ser, que são as atitudes. Esse saber ser está ligado a como agir em diversas situações do cotidiano, tanto emocionalmente, quanto saber controlar os seus instintos, tomar decisões, todas essas coisas. Aqui nós temos um outro esquema, para a gente entender melhor um pouco essa questão dos elementos do conceito de competência. Então, saber está ligado aos elementos conceituais, do saber, do conhecimento, dessa noção mais teórica. O saber fazer está ligado aos elementos procedimentais, essa parte mais técnica do pôr a mão na massa, vamos dizer assim, o saber fazer. E o saber ser está mais ligado a elementos atitudinais. É como você age diante daquela situação, de como você mantém o controle, de como você toma uma decisão acertada diante de qualquer situação que possa surgir. Então, tudo isso vai formar um sujeito e como ele vai agir diante daquela situação, problema do mundo vivido. E é daí que vem a importância de uma educação transformadora. E como nós podemos chegar a essa educação transformadora? É necessário o ultrapassamento da pedagogia diretiva. O que seria essa pedagogia diretiva? Ela tem como modelo a educação bancária de Paulo Freire, onde o professor é o centro da aprendizagem e os alunos são meros coadjuvantes. O professor é o detentor de todo o conhecimento e ele tem o papel de transmiti-lo para os alunos que nada sabem. O que configura um modelo de reprodução e repetição, o que não está de acordo com uma proposta de ensino crítico-reflexiva. Mas, infelizmente, esse é o modelo que perdura nas escolas desde o século XIX e que propõe essa educação permeada por relações de dominação, de controle e de disciplina. Já na pedagogia relacional, o professor entende que o aluno só constrói um conhecimento novo se ele agir e problematizar a sua ação. Então, nessa pedagogia, a relação entre professor e aluno ela é menos hierarquizada, não existe essa questão de controle, de disciplina. O discente e o docente constroem juntos o conhecimento. Dessa forma, a pedagogia relacional está alinhada à pedagogia da problematização e esta encontra-se sincronizada com a pedagogia das competências, que é o que estamos discutindo nesse capítulo. Philippe Perrenot, um dos maiores pensadores da pedagogia das competências, diz que a concepção de competência ela pode ser lastreada em 4 vetores. O primeiro deles é que as competências não são elas mesmas saberes. Mas, mesmo que elas não sejam saberes, elas mobilizam, integram e orquestram esses recursos. O segundo vetor é que essa mobilização só é pertinente em uma situação. Como assim? Essa situação ela deve ser singular. Mesmo que tenha surgido outras situações parecidas, em contextos parecidos, mas ela tem que ser uma situação diferente de todas as que foram vistas, por mais que
que ela possa mobilizar os mesmos saberes, as mesmas atitudes, mas até o reconhecimento dessa situação, né, exige uma certa mobilização de competências. A terceira é que o exercício da competência passa por operações mentais complexas, que são esquemas de pensamentos que permitem determinar se você vai resolver de maneira mais rápida, de maneira mais eficaz, adaptada àquela situação específica. E a quarta, as competências profissionais, o quarto vetor, as competências profissionais constroem-se em formação, mas também ao sabor da navegação diária de um professor de uma situação de trabalho a outra. Ainda para que possamos atingir uma educação transformadora, o aluno precisa aprender a aprender. Ele precisa ser visto como protagonista do seu processo de aprendizagem, como um ser capaz de enfrentar e de solucionar os problemas da sua vida cotidiana e da sua vida profissional. Dessa forma, Perrenot afirma que, apesar de os alunos acumularem saberes e serem eventualmente aprovados em suas provas e exames, não conseguem mobilizar o que aprenderam em situações reais, no trabalho e fora dele, o que é um grande problema para a nossa demanda atual de um mundo globalizado, de um mundo informatizado, de um mundo que está cada vez mais rápido, que exige respostas rápidas e que não dá tempo para que os alunos possam aprender depois que saem do sistema de ensino como fazer, o que fazer em diversas situações. Então, como podemos superar esses desafios academicamente falando? Ainda segundo Perrenot, é preciso, antes de tudo, trabalhar por problemas e por projetos, propor tarefas complexas e desafios que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos e, em certa medida, completá-los. Ou seja, fazer com que o aluno saiba mobilizar os conhecimentos na sua vida escolar e acadêmica, para que ele se adapte às várias situações que possam surgir no futuro. Não que a escola vá prepará-lo para todas as situações possíveis, mas ele vai conseguir, de certa forma, se adaptar a cada uma delas, vai saber mobilizar o que ele sabe para enfrentar o problema que ele precisa resolver. Bom, assim finalizamos o primeiro capítulo do livro. No capítulo 5, intitulado Pensando Fora da Caixa, Competência e Organização Curricular da Teoria Prática, os autores trazem um breve resumo sobre o ensino baseado em competências e logo depois trazem o passo a passo da construção do currículo integrado por competências. Então, o que seria pensar fora da caixa? Quando alguém diz que a gente precisa pensar fora da caixa, indica um pensamento novo, fora dos padrões anteriormente adotados. Em outras palavras, é um pensamento com vistas à resolução de problemas de forma criativa. Para Ropé e Tanguy, desde o início, a noção de competências esteve associada à ideia de formação e tende a substituir a noção de saberes na educação geral e a noção de qualificação na formação profissional, embora não sejam sinônimos. As autoras utilizam o termo noção para falar de competências a fim de reconhecer seu caráter extensivo e polissêmico, que pode indicar mudanças sociais de acordo com os lugares e de acordo com a época em que se é discutido. Philippe Perrenot, que a gente já leu algumas contribuições dele, no primeiro capítulo,
foi um dos principais autores que apresentaram o ensino por competências como uma possível alternativa aos fracassos escolares. Perrineau atribui vários conceitos às competências, mas a sua ênfase repousa sobre a mobilização de recursos cognitivos. Ele também afirma que as competências são uma capacidade de agir eficazmente, né, nesse tipo de situação, apoiado em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Ou seja, só o saber ele não é suficiente para resolver determinado tipo de situação. É uma parte importante, mas não é apenas isso que vai fazer com que o sujeito resolva de maneira eficaz aquele problema. E essa definição de competências também vai ao encontro ao conceito de desenvolver competências de Zabala, no qual ele diz que é um processo de maneira interrelacionada, no qual o sujeito utiliza os componentes conceituais, procedimentais e atitudinais. Então aqui, mais uma vez, só o saber ele não é suficiente. Tem que ser utilizado também procedimentos e atitudes. Os conteúdos conceituais, eles envolvem fatos e princípios. Os conteúdos atitudinais, eles fazem referências a valores, normas, entre outros. E os procedimentais referem-se aos procedimentos, o que a gente já vem falando sobre o aprender a fazer. Os pressupostos da formação por competências incluem mudanças curriculares, adoção de novos métodos de aprendizagem e avaliação formativa. No primeiro pressuposto, os conteúdos deixam de serem os fins para serem os meios. E o uso das metodologias de ensino diversificadas é valorizado nesse contexto, retirando o professor do centro do processo e colocando o aluno como agente ativo da própria formação. Então, ensinar por competências significa mudanças tanto na postura docente quanto na postura discente, ao ensinar, aprender, e que incluem também adequações na estrutura curricular, reformulação dos planos de ensino, dos planos de aprendizagem, dos planos de aula, e estes passam também a ter foco no aluno, como já foi dito anteriormente, e adoção de metodologias ativas e recursos adequados e também diferenciados. O ensino baseado em competências possui 6 princípios básicos. O primeiro deles é a formação humana integral, sólida e omnilateral. A educação está muito preocupada com os desafios que os indivíduos precisam enfrentar em sociedade, que são novos, que são muitos, e que as pessoas estão dentro daquele ambiente e precisam lidar com todas essas novas demandas. O segundo princípio é o significado da aprendizagem, e vários estudos têm mostrado que alunos mais interessados, mais envolvidos, eles aprendem mais e tornam os saberes mais significativos. O terceiro princípio é o papel dos saberes dos alunos nas atividades educativas. Isso quer dizer utilizar os saberes que os alunos já possuem para desenvolver novos conhecimentos, novos saberes a partir daquilo que eles já sabem. O quinto é a diversificação das atividades formativas. O quarto princípio. O que é essa diversificação das atividades formativas?
propor diversas atividades que mobilizem experiências diferentes para os alunos, que desenvolvam a questão interpessoal, a crítica, a síntese, solução de problemas, várias coisas, vários tipos de atividades. O quinto princípio é o trabalho coletivo. Esse trabalho coletivo, ele desenvolve no aluno a questão social, do viver em sociedade e principalmente a questão da ética. E o sexto princípio é a investigação integrada ao ensino-aprendizagem, que é a importância das perguntas, do perguntar, que é a base do ensino crítico. O conhecimento ele não deve gerar respostas definitivas, e sim perguntas inteligentes. Eu acho que essa frase sintetiza muito bem o que seria essa investigação integrada ao ensino-aprendizagem. Bem, falamos até aqui de como chegar a uma educação transformadora, porém transpor na prática a lógica do modelo de competências para o processo de ensino-aprendizagem tradicionalmente centrado em disciplinas e em conteúdo não é tarefa fácil. Ainda que se entenda que para atender às novas demandas educacionais e profissionais do mundo contemporâneo, a gente deva adotar uma nova maneira de ensinar e aprender. Isso não vai ser feito em um curto período de tempo, né? Mesmo que todo mundo tenha esse entendimento de que sim, é preciso mudar. Ainda mais no nosso mundo moderno, digamos assim, em que o volume de informações cresce de maneira exponencial. Então é importante, né, a capacidade de estar constantemente aprendendo e apresentando domínio para traçar e solucionar problemas desafiadores para atender às novas demandas profissionais. Então, nessa parte do capítulo, nós discutiremos a construção do currículo integrado por competências passo a passo. Essa construção foi feita no Centro Universitário de Valência, UNIFA, que implantou em todos os seus cursos de graduação ensino baseado por competências. Mas o foco dessa construção foi no curso de Direito, por ter sido a proposta piloto e pela complexidade e diversidade do currículo do curso e também pelo número de alunos. Essa construção do ensino baseado em competências teve como base esses documentos: Educação, Tesouro a Descobrir, Relatório da Unesco da Comissão Internacional sobre a Educação do Século XXI, Fórum Econômico Mundial, FEM, 2019, e Education for Life in the World, Developing Transferable Knowledge and Skills in the 2051 century. Me desculpe meu inglês. As competências do futuro foi o nome dado à elaboração das competências na UNIFA, abrangem elementos cognitivos, interpessoais e intrapessoais. O primeiro deles é a flexibilidade cognitiva. Essa flexibilidade cognitiva é ser capaz de exercitar a curiosidade intelectual, desenvolver raciocínios abstratos e sofisticados, investigar e elaborar hipóteses, formular e resolver problemas, criar soluções novas, utilizar conhecimentos múltiplos e articulados e a capacidade de gerenciar e efetuar mudanças. O aprendizado contínuo é a capacidade de aprender a aprender continuamente, apresentando domínio para traçar e alcançar objetivos possíveis e também aqueles que são mais desafiadores, organizar as ideias, mantendo uma percepção global das situações e a capacidade de realizar autorreflexão
sobre a sua posição atual, sobre as suas metas, sobre as suas ações. Autonomia e autogestão seria reconhecer e regular as próprias emoções, de forma a encontrar um melhor equilíbrio entre suas necessidades e potencialidades, sendo capaz de tomar decisões, gerenciar o seu próprio tempo, as suas tarefas, cuidar de si, responsabilizar-se pelas suas escolhas e conseguir elaborar novas respostas frente às dificuldades que possam surgir. Agir em equipe, que, como o nome já diz, trabalhar conjuntamente e de forma colaborativa, exercitando diálogo, resolução de conflitos que sempre surge, cooperação, incluir, promover mediações com flexibilidade, entender as características individuais e as peculiaridades das circunstâncias, promover ambientes criativos, éticos, empreendedores, o que resulta de processos coletivos e cooperativos. Criatividade e senso estético, desenvolver a capacidade e percepção estética para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais e participar dessas criações. O respeito às diferenças, entender toda e qualquer diversidade como elemento do mundo e da vida, para a efetivação de ações coletivas, para a inclusão e desenvolvimento de sentimentos humanos e solidários, distante do preconceito e de toda e qualquer intolerância. E a responsabilidade socioambiental. Tem uma postura que adota individual e também coletivamente práticas em benefício da sociedade e do meio ambiente, por meio de ações que contribuem para uma sociedade mais justa e para um desenvolvimento sustentável. Visto isso, houve a estruturação de uma matriz de coerência que relacionou as competências a todos os elementos que participam da matriz curricular do curso de Direito. Aqui nessa primeira tabela nós podemos ver um mapa de competências do curso de Direito, numeradas de 1 a 14. Podemos perceber que são competências bem específicas dos estudantes de Direito, coisas que esses estudantes precisam obter após a sua formação. Como, por exemplo, a primeira competência, interpretar e aplicar as normas do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira e comparada, quando couber, articulando conhecimento teórico com a resolução de problemas. Mas apesar de ser específico para o curso de Direito, ali no final a gente pode perceber que articula conhecimento teórico com a resolução de problemas, que pode ser encaixado em muitos outros cursos, se não em todos eles. Aqui nessa segunda tabela, a matriz de relacionamento entre componentes curriculares e competências, nós podemos ver os componentes curriculares do lado esquerdo, né, que são as disciplinas do curso, e a que competências elas se adequam, digamos assim. Vocês podem observar que, por exemplo, a competência 12, ela não está marcada em nenhuma disciplina, nem a competência 6, por exemplo. Mas aqui vale ressaltar que é só uma parte da grade do curso. Não quer dizer que em todo o curso não houve a aplicação dessa competência. Aqui nós temos o exemplo de uma das disciplinas do curso, né, de como essas competências estão dentro do conteúdo programático e quais os objetivos de aprendizagem com essa competência. Né, aqui a gente pode ver a primeira competência, interpretar e aplicar as normas que estava marcada lá na teoria do direito. Essa competência ela se encaixa nesse conteúdo programático de fontes do direito e espécies normativas. E aqui são os objetivos que espera-se que o estudante de direito possa alcançar através dessa competência no final dessa disciplina.
Aqui a gente tem uma tabela mais resumida, né? Temos 2 disciplinas do curso, falando sobre cada uma das competências que se encaixam naquela disciplina, a competência-chave e a tarefa integradora dessa disciplina. Visto isso, a elaboração de um currículo integrado por competências possibilitou uma visão geral e sistêmica dos conteúdos curriculares e, consequentemente, ajustes e adequações curriculares de acordo com as competências e respectivos objetivos. Segundo o Menino, neste modelo, o que distingue a performance do estudante não é a quantidade de conhecimentos que ele adquire, mas sim a forma como o aluno organiza, integra, articula e aprende. Então, essa frase de Menino, ele resume muito bem o que esse livro quer passar para a gente. E só o conhecimento ele não seria o suficiente para o mundo que nós temos hoje, tão globalizado, em que as informações estão crescendo de uma forma muito rápida e num volume muito grande. Então, só o conhecimento adquirido não é o suficiente para resolver a demanda desse nosso mundo contemporâneo. A referência bibliográfica e obrigada pela atenção.